Deus faz os seus milagres na nossa vida para que venhamos a testemunhar das suas grandezas, da forma espetacular, fantástica que Deus trabalha em nosso favor, em prol daqueles que vivem buscando a sua presença, que se deleita em servir a Deus. Portanto, quando nós reconhecemos as maravilhas que Deus realiza por nós, a porta dos céus permanecem abertas para que grandes coisas sejam ainda realizadas em nosso favor. O nosso culto de ações de graças a Deus é permanente, porque o Senhor sempre vai fazer uma coisa nova em demonstração de sua presença na nossa vida. Quero meditar em um texto que nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 ao 12, onde está escrito: o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitos também sejam dadas graças a nosso respeito, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça de Deus temos vivido no mundo, e de modo especial para convosco. Observa-se nesse texto da palavra de Deus que o escritor, ele expressa a sua gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem prodigalizado em seu favor. Assim é na vida de cada um daqueles que são chamados por Deus. O Senhor confirma o seu testemunho, fazendo coisas extraordinárias em seu benefício. O apóstolo Paulo, que era o apóstolo dos gentios na sua época, ele foi chamado por Cristo Jesus de uma maneira toda especial, e a partir de então passou a viver inteiramente à disposição do reino de Cristo, fazendo aquilo que o Espírito Santo determinava para que ele realizasse em prol do reino de Deus e da igreja do Senhor Jesus, sempre pregando o Evangelho. Por conta disso, cabia a responsabilidade também do Senhor Jesus em o ajudar. Nós, quando assumimos esse compromisso de viver em torno das coisas de Deus, fazendo a vontade de Deus, o Senhor faz grandes promessas para a nossa vida. Ele nos guarda, Ele nos protege, nos ajuda em todo momento da nossa vida, o qual nos livrou de tão grande morte e livra,
em quem esperamos que também nos livrará. Ainda naquela época, o perigo era eminente. Haviam muitas perseguições contra as lideranças da igreja do primeiro século de nossa era cristã, em que muitos foram presos, outros foram perseguidos e uma boa parte das lideranças morreram. O império político de Roma era cruel com os líderes da Igreja do Senhor Jesus naquela época e com todos os que confessavam seguir o Senhor Jesus em suas vidas, de forma que Deus já tinha dado vários livramentos de morte na vida do apóstolo Paulo, e a sua esperança é que ele pudesse dar continuidade à sua missão, em que Deus ainda o havia de livrar se surgissem perseguições, aflições, tribulações e perigo de morte. Nas suas cartas, o apóstolo dos gentios expressa em muitas partes dos seus escritos as suas orações em favor da Igreja de Cristo, que passava por momentos complicados, vários problemas, dificuldades, perseguições, lutas a serem enfrentadas. E nesse texto ele expressa a sua gratidão àqueles que intercediam em seu favor, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Havia essa cumplicidade de respeito, de consideração, de amor fraternal do apóstolo Paulo para com os seus filhos na fé, os discípulos de Cristo, os irmãos e as irmãs, e ele recebia também, da mesma medida, o reconhecimento dos seus trabalhos, das suas atividades em prol da Igreja do Senhor Jesus. Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular entre vós. O apóstolo era bem conhecido dos seus leitores, eles que sabiam da sinceridade, da simplicidade em que o apóstolo vivia no meio do povo de Deus, demonstrando humildade, demonstrando amor fraternal para com todos, principalmente para com os domésticos da fé. O apóstolo dos gentios deixou o seu exemplo de como ser efetivamente uma verdadeira liderança do cristianismo. Hoje, muitos deveriam, aqueles que se dizem líderes nas igrejas, nas denominações, deveriam seguir o exemplo de sinceridade, de simplicidade e de humildade que deixou o apóstolo dos gentios. Por gentileza, compartilha esta mensagem. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.